Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, 8 de fevereiro. E digo que é preciso olhar para o passado para entender o nosso potencial. Iremos falar sobre 7 frases que fazem qualquer político parecer honesto. Você já percebeu como em ano pré-eleitoral parece que todo político fica mais humano, mais sincero, mais próximo do povo de uma hora para outra. É nessa fase que aparece um tipo de linguagem que não prova nada, não apresenta dado nenhum, não entrega resultado nenhum, mas dá uma sensação imediata de honestidade. E é aí que muita gente cai. Hoje eu vou te mostrar 7 frases clássicas que fazem praticamente qualquer político parecer sincero mesmo sem prova. E mais importante, vou te ensinar como ouvir sem ser manipulado, sem virar refém de emoção e sem comprar discurso embalado como verdade. Antes de começar, um aviso rápido. Isso não é sobre direita contra esquerda, porque esse truque aparece em todos os lados. Mas é justamente por isso que você, como cidadão, precisa reconhecer o padrão. Porque quando você paga imposto, enfrenta fila, insegurança, burocracia e vê privilégio para cima e cobrança para baixo, a última coisa que você precisa é ser enganado por frase bonita. Honestidade não se mede por tom de voz. Honestidade se mede por coerência, por fatos, por histórico e por consequência. Vamos à primeira frase. Eu sou contra isso, mas essa é uma das mais poderosas. Quando alguém começa assim, o cérebro da gente interpreta como equilíbrio, como sensatez, como alguém que não é radical. Parece que a pessoa está sendo justa, ponderada, até corajosa. Só que o mais quase sempre serve para introduzir uma concessão conveniente, um recuo estratégico, um voto que vai contra o que ela acabou de dizer. É o famoso eu sou contra o aumento de imposto, mas precisamos de mais arrecadação. Eu defendo liberdade, mas nesse caso tem que proibir. Eu sou contra privilégios, mas a categoria precisa ser preservada. O antídoto aqui é simples. Quando você ouvir o mais, você ignora a primeira parte e foca na segunda, porque a primeira parte é maquiagem, a segunda é a decisão. A pergunta que você faz é: qual é a ação concreta, qual voto, qual medida, qual resultado? Se não tem isso, é só teatro. Segunda frase: ninguém está falando disso, mas aqui entra o gatilho da exclusividade. Parece que o político está te entregando um segredo que a mídia esconde, que o sistema não quer que você saiba, que eles não deixam circular. Isso dá uma sensação de coragem e autenticidade, porque a pessoa se coloca como alguém que quebra a narrativa oficial. Só que esse recurso é usado tanto para revelar coisa séria, quanto para empurrar meia-verdade, exagero e até mentira com cara de denúncia. A frase cria um clima de urgência e de conspiração. Ninguém está falando, então você sente que precisa acreditar rápido, compartilhar rápido, reagir rápido. E quando você reage rápido, você não checa. O antídoto aqui é: se ninguém está falando, então deve existir alguma base verificável, algum documento, algum dado, algum registro. Pergunte mentalmente onde está a prova. Quem confirmou? Dá para checar em fonte primária. Se a pessoa foge para generalidades, é sinal de fumaça sem fogo. A verdade aguenta a pergunta, mentira precisa de pressa. Terceira frase: como cidadão eu, ou como pai de família eu, ou como trabalhador eu. Essa frase é genial porque troca credencial por identidade. Em vez de apresentar resultado, a pessoa apresenta um personagem, sou como você, e isso cria conexão emocional. Só que ser pai de família não torna ninguém automaticamente honesto. Ser cidadão não substitui competência. Ser humilde no discurso não apaga um histórico ruim. É aqui que muita gente confunde proximidade com mérito. O político veste a roupa do povo no microfone, mas na prática vota com a elite do poder, negocia nos bastidores e some quando o assunto é cortar privilégio. O antídoto é separar quem a pessoa diz ser do que a pessoa fez. Como cidadão é bonito, mas o que você entregou? Você votou contra aumento de gasto? Você defendeu transparência? Você abriu seus dados? Você publicou a agenda? Você cortou regalia? Você peitou privilégio? Identidade é frase, histórico é evidência. Quarta frase: eu assumo minha culpa, eu errei. Essa aqui parece uma prova de honestidade imediata, porque a gente cresce ouvindo que quem admite erro é maduro, é íntegro, é confiável. E muitas vezes é mesmo. O problema é quando a confissão vem calculada, pequena, controlada e serve para desviar do grande.
A pessoa admite um erro menor para parecer transparente e com isso tenta encerrar o assunto, virar a página e ganhar crédito emocional para continuar do mesmo jeito. Tipo, errei na comunicação, errei no tom, errei no timing. Repara como o erro nunca é eu usei dinheiro público errado, eu favoreci aliados, eu apoiei tal medida que prejudicou você. É sempre um erro sem consequência real. O antídoto, quando alguém diz eu errei, você pergunta errou em quê exatamente e qual foi a reparação? Teve devolução? Teve mudança de prática? Teve responsabilização? Teve transparência? Confissão sem reparo é só gerenciamento de crise. Quinta frase, eu não tenho rabo preso. Ou em versões parecidas, eu não devo nada a ninguém. Eu sou independente, eu não faço conchavo. Essa frase funciona porque mexe com o sentimento real do povo. A repulsa ao toma lá da cá, aos acordos escondidos, ao balcão de negócios, ao jeitinho do sistema se proteger. Só que, justamente por ser um desejo popular, virou slogan fácil. Dizer não tenho rabo preso não prova que a pessoa não tenha. E às vezes quem mais repete isso está, na prática, preso a alianças, a interesses, a padrinhos, a nomeações, a favores. O antídoto é observar duas coisas: de onde vem o poder dessa pessoa e como ela se comporta quando chega a hora da decisão. Quem banca, quem indica, quem ganha cargo, quem vira assessor, quem aparece como aliado quando a câmera desliga. E principalmente quando surgem votações difíceis, ela vota com o cidadão ou com a máquina. Independência não é frase, é padrão consistente de atitude, mesmo quando dói. Sexta frase, eu entendo a sua dor, ou eu sei o que você está passando. Ou ainda, eu também sofri com isso. Isso ativa empatia e espelhamento. Quando alguém verbaliza o que você sente, você baixa a guarda. E o político sabe disso. Ele descreve a sua indignação com palavras perfeitas, porque indignação bem descrita vira vínculo, só que existe uma diferença entre compreender e usar. Tem gente que entende sua dor para te defender e tem gente que entende sua dor para te dirigir, para te conduzir a uma conclusão conveniente, para te vender uma solução mágica, para canalizar seu medo e sua raiva. O antídoto é, sempre que você ouvir uma empatia muito bem ensaiada, você procura o depois. Depois da dor, vem o quê? Vem um plano concreto ou vem só um culpado genérico? Vem uma proposta com custo, prazo, impacto e responsabilidade ou vem só promessa e inimigo? Empatia verdadeira se traduz em ação verificável. Empatia performática termina em aplauso. Sétima frase, pode me cobrar, eu dou minha palavra, eu me comprometo. Isso parece coragem porque dá sensação de risco, a pessoa está se colocando. Só que compromisso sem métrica é truque antigo. Pode me cobrar, vira um cheque em branco, porque cobrar o quê? Quando, como, com qual indicador? Eu dou minha palavra, é bonito em conversa de família, mas na política, palavra sem mecanismo vira fumaça. O antídoto é transformar promessa em contrato mental com critérios. Qual medida específica? Qual prazo? Qual custo? De onde sai o dinheiro? Quem executa? Como você vai prestar contas? Vai publicar relatório? Vai abrir dados? Vai assinar compromisso formal? Se a promessa não pode ser auditada, ela foi feita para emocionar, não para cumprir. Agora, presta atenção num detalhe contraintuitivo. Essas frases não são mentiras por si só. O problema é que elas são atalhos psicológicos. Elas imitam sinais de honestidade sem entregar a substância da honestidade. É como embalagem bonita num produto ruim. E em época de eleição, a embalagem vira indústria. Então, como você ouve qualquer político de qualquer lado sem cair, guarda esse filtro simples, porque ele vale ouro. Primeiro, linguagem específica. Político honesto e competente fala com detalhes. Ele não vive de vamos lutar, vamos construir, vamos fazer. Ele diz o que, como, quando e com qual recurso. Segundo, coerência no tempo. Não é o discurso de hoje, é a sequência de decisões ao longo de meses e anos. Quem muda de opinião toda semana conforme a pesquisa não é líder, é a antena. Terceiro, custo e consequência. Toda proposta tem custo. Se o discurso ignora custo, ele está te vendendo ilusão. Quarto, transparência e prestação de contas. Quem não quer ser cobrado de verdade evita publicar agenda, evita detalhar voto, evita explicar nomeação.
Quinto, coragem contra privilégio. Discursos são fáceis, enfrentar privilégio é caro. Observe quem realmente corta na carne do Estado, quem enfrenta corporações, quem mexe em regalia, quem abre exceção para ninguém. E aqui vai uma forma prática de reagir quando você ouvir uma dessas 7 frases. Você não precisa brigar, nem xingar, nem virar torcedor cego. Você só precisa fazer perguntas certas. Qual é o dado? Qual é a fonte? Qual é a proposta concreta? Qual é o prazo? Como você vai medir? Qual foi seu voto quando teve chance? Quem está com você nessa? Quem financia isso? Pergunta é o inimigo da manipulação, porque manipulação precisa de plateia, verdade aguenta interrogatório. Se você prestar atenção, você vai ver a repetição dessas frases em entrevistas, palanques, redes sociais, nota oficial, podcast, vídeo curto. E aí você vai começar a enxergar o que antes passava despercebido, o político que parece sincero porque usa aspas emocionais, mas não entrega nada verificável, o político que joga com a sua raiva, mas foge de responsabilidade, o político que cria personagem, mas não sustenta com atitude. No fim das contas, honestidade na política tem um cheiro, é previsível na coerência, é chata nos detalhes, é transparente nas provas e é firme quando incomoda os amigos também. Quem é honesto não precisa aparecer o tempo todo, ele precisa ser, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Então, da próxima vez que você ouvir, eu sou contra isso, mas ninguém está falando, como cidadão, eu assumo minha culpa, não tenho rabo preso, eu entendo sua dor, pode me cobrar, faz o seguinte, respira, baixa o volume da emoção e aumenta o volume da pergunta. Porque em política, quem controla a sua emoção, controla o seu voto. E cidadão livre não entrega a própria cabeça para frase bonita.